Oi, meu nome é Tainá Aldrin, eu sou do Solarte Atelier e tô muito empolgada em compartilhar com vocês que o fio dessa semana é o Papir. Ele é o primeiro fio brasileiro sustentável, feito de fibras de materiais reciclados, e um rolinho desse aqui é o equivalente a 2 garrafas PETs recicladas. Ele vai ter esse aspecto assim como ráfia, como aquelas fitas de papel que a gente vê por aí, com o diferencial de que é muito mais resistente, olha, não rasga. Geralmente esse tipo de material, quando a gente trabalha, se você aplica força em sentido oposto, a fibra se desfaz e rasga. O papir não, olha, ele é muito resistente mesmo. A espessura dele no novelo vai ser de 15 a 17 milímetros. Esse rolo aqui tem um total de 100 metros e a Fisher indica a agulha de 5,5 milímetros para trabalhar com esse fio aqui. Além disso, ele vem nessa case. Vocês viram que é bem fácil, né? Puxar o fio aqui do meio. E aí você pode colocar o fio aqui na tampinha da case, vem com esse detalhe. Pra mim, isso é ótimo, porque eu gosto de carregar o crochê para onde eu vou. E geralmente vai virando uma bagunça de fio. Então, com a case, eu carrego dentro da case e o fio fica sempre aqui bonitinho, protegido, arrumado, e eu posso trabalhar onde eu estiver. Para fazer o projeto de hoje, eu vou usar essa cor aqui. Eu tirei do novelo para mostrar para vocês só. Ela é a cor palha. Tirei do novelo? Não, tirei da caixa, né? Ela é a cor palha. E o motivo de eu trabalhar com ela é que o projeto que eu me inspirei é de uma tote bag de uma grife. Inclusive, queria chamar a atenção para isso. A maior parte das grifes que está lançando peças em crochê mundo afora está se utilizando da ráfia como matéria-prima. E eu acredito que aqui, nacionalmente, essa é a opção que a gente tem que esteticamente mais se aproxima e com o melhor custo-benefício, né? Além dela ser reciclável. Então, é uma excelente opção para ter resultados aproximados com o que as grifes têm. E eu vou, quem quiser acompanhar qual que é a inspiração, veja lá no Instagram, acompanha a gente no Instagram, tanto eu quanto a Fisher, porque no dia que sair esse vídeo, eu vou postar uma imagem de qual bolsa foi a inspiração para esse tutorial. Vou iniciar fazendo um nó corrediço, então com a ponta do fio na mão direita e a parte que tá vindo do novelo na mão esquerda, eu vou passar a ponta por cima do fio que tá vindo do novelo, fazendo essa voltinha aqui. Vou pegar essa voltinha e vou deitar ela em cima do fio que tá vindo do novelo. E vou puxar ele para cima da voltinha. E aí aqui a gente tem um primeiro nó corrediço. Geralmente a gente deixa esse ponto bem ajustado na agulha e faz essa primeira carreira base de correntes bem justa, mas aqui vai ser o oposto. A gente precisa fazer bem solto, então eu tô usando a agulha 5,5, mas olha o tanto que eu tô deixando de sobra. Deixa eu mostrar de outro jeito, assim. Olha o tanto que eu tô deixando de sobra aqui no nó corrediço. Deixa bem soltinho. E conforme for fazendo as correntes, a gente vai começar com 10, eu vou deixar bem largo também. Então, para fazer a corrente, é só laçar o fio que tá vindo do novelo e passar por dentro do anelzinho que tá na agulha. A gente deixaria o ponto assim, talvez um pouco mais justo. Eu vou esticar bem para ficar mais ou menos do tamanho do primeiro ponto que a gente fez. E vou fazendo isso a cada um dos pontos até ter 10 correntes no total. Tenho aqui as 10 correntinhas.
vocês podem ver que ficou bem larga todas elas. E a gente não vai voltar trabalhando nessa parte. A gente vai voltar trabalhando aqui nesse anelzinho de trás de cada uma das nossas correntinhas. Então, pulando o primeiro, eu vou iniciar no segundo, eu vou passar a minha agulha por dentro do anelzinho, vou buscar o fio que tá vindo do novelo e vou erguer ele aqui. Dessa forma, ficando com 2 assim na agulha. Agora eu vou tirar a agulha do sentido que ela tá, vou colocar ela no sentido oposto e trazer esse anel aqui por baixo, por dentro desse outro, do primeiro na agulha, assim. E para finalizar o ponto, eu pego o fio que tá vindo no novelo, laço ele e trago por dentro desse lacinho. Nas primeiras carreiras vai ser mais difícil de compreender, mas aqui já é o primeiro ponto que vai ficar retinho, tá vendo? Olha. Vou fazer outra vez. Vou pegar e colocar a agulha atrás, no pontinho de trás da corrente, laço o fio que tá vindo do novelo e ergo ele. Agora eu tiro da agulha, coloco a agulha no sentido oposto, laçando o segundo fio e trazendo por dentro do primeiro. Laço o fio que tá vindo do novelo e passo por dentro do loopzinho que tá ali na agulha. Agora a gente tem um segundo ponto reto. Ele é um pouco mais demorado, mas depois você se acostuma. Vai ficar um pouco mais rápido, que por natureza ele é um ponto mais demorado, né? Mas no começo parece mais complicado, depois você se acostuma. Chegando no fim da carreira, vai ficar assim. Você pode dar uma ajeitada, uma esticadinha. E é importante fazer essa primeira carreira de corrente, a carreira base bem solta, porque senão o fim do trabalho, quando a gente chegar lá no fim da peça, vai estar mais largo do que essa base aqui, que geralmente fica tensionada por causa das correntes. Então tem que fazer bem soltinho mesmo que agora não pareça muito bonito, porque depois a gente vai passar uma carreira de 2 carreiras de acabamento. Então, vai dar tudo certo. E agora, aqui, para subir esse trabalho de forma plana, a gente vai fazer um pouco diferente do que geralmente trabalha nesse contexto. Porque a gente vai fazer, chegou no fim, vai fazer mais uma corrente e habitualmente a gente vira e trabalha do outro lado. Só que esse trabalho a gente vai fazer só desse lado aqui.
Então, a gente trabalhou vindo a carreira, agora a gente vai trabalhar voltando, e depois vindo, e depois voltando, sempre desse mesmo lado. Fiz a carreira, agora eu vou soltar a agulha, e a segunda carreira eu preciso fazer para ficar na trama de ratã entre essas duas primeiras hastes. Eu vou colocar a minha agulha aqui, e atrás ela precisa sair sempre no meio do Vzinho, tá vendo? Para ficar a trama correta. E aí eu vou laçar o fio que tá vindo lá atrás do novelo. Vou erguer ele retinho aqui na frente. Vou laçar o fio que estava esperando aqui, que é da corrente, e vou trazer ele por dentro dessa haste. Com a ajuda da outra mão, eu pego o fio que tá vindo do novelo e passo ele por dentro desse loopzinho aqui. E com isso a gente fez o primeiro ponto da carreira retornando do trabalho. Agora, eu não recomendo que fique com esse loop na agulha para voltar fazendo o trabalho. Eu recomendo que deixe ele justo, tire a agulha e vá para o próximo ponto. Tem que sempre tomar cuidado se está saindo no lugar certo, atrás. Puxa o fio, engancha o ponto que estava esperando, traz por dentro dele, com auxílio da outra mão, fecha o ponto, laçando o fio que está vindo do novelo. É a mesma coisa, só que ao contrário. E aí, pontinho a pontinho, vai fazendo isso. E aí, bem aqui no fim da segunda carreira, tem que cuidar para não perder um último pontinho que tem aqui. A gente tá trabalhando com 9 pontos de hastes em cada carreira. Então, se você tiver dúvida se você fez todos eles, conta. Aqui a gente vai ter 8. Então, falta um, que é o que está escondidinho bem aqui no cantinho, ó. No fim de cada carreira, sempre tem que tomar cuidado para não esquecer o último ponto. Vai ficar mais fácil conforme sobe as carreiras, porque vai ter que ter sempre um ponto encaixando na carreira, fora a última, na penúltima. Então, ó, eles vão se encaixar sempre assim. Agora, essa carreira que a gente vai voltar vai encaixar com essa outra carreira que a gente fez voltando. E aí vai ficar mais difícil de esquecer os últimos pontos, mas tem que tomar cuidado. Então, como são pouquinhos, não custa nada contar para ver se sempre tem 9. E também toda virada, além do ponto que a gente finaliza, a gente vai fazer uma corrente
e continuar trabalhando da mesma forma, seja em qual sentido for. É sempre uma corrente e volta, no sentido oposto, até a gente ter o total de 20 correntes. 20 correntes não, 20 carreiras. Aí. Terminando as 20 carreiras, a gente vai começar a fazer a carreira de acabamento. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês e mostrar como eu costumo contar para não ter perigo de se perder. Você vai contar, escolhe 2 carreiras aí para ser a principal que você tá contando, e daí vai ser assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre uma do ladinho da outra, até dar 20. E aí, chegando aqui na quina, a gente vai fazer a correntinha que seria a virada e vai começar entre as hastes a fazer pontos baixos. Então, eu vou passar aqui a agulha, laçar o fio, erguer e fazer um ponto baixo. No próximo espaço, a mesma coisa. Quando chegar aqui no último pontinho da carreira, em vez de fazer um só, a gente tem que fazer 3 para fazer a voltinha. Então, são 3 pontos saindo do mesmo lugar. Aí. E aí, aqui na lateral, a gente vai pegar a parte de baixo da última haste aqui e a alcinha de trás. Então, essa aqui primeira e a outra aqui, assim. E vai fazer o ponto baixo. Fiz nessa, vou aqui na próxima e pego o de trás e o outro e faço ponto baixo.
Quando chegar aqui no fim, nesse primeiro ponto aqui da quina, a gente vai outra vez fazer 3. E aí eu vou segurar a pontinha do nozinho pra cá, pra já ir arrematando conforme a gente for fazendo os pontos baixos aqui nessa carreira de cima. Então aqui na quina são 3. E agora a gente vai fazer um por ponto de base. Aqui tá fácil, ó, tem as correntinhas, é só fazer um ponto em cada uma. No último ponto, que é a quina, a gente vai fazer 3 outra vez. E vou fazer pontos aqui nessa outra lateral do mesmo jeito que eu ensinei vocês aqui. Quando chegar aqui e fizer o último ponto, aqui nesse primeiro a gente precisa colocar mais 2 para fazer a última quina. E aí depois de fazer isso, talvez a sua peça não esteja assim tão retinha, mas dá uma esticadinha nela que eu tenho certeza que ela vai ficar, tá? Foi o que eu fiz aqui, só não gravei eu esticando. Mas ela estava encolhidinha e eu arrumei ela. E aí depois disso a gente vai começar a fazer pontos baixíssimos aqui a partir do primeiro ponto da carreira. Então coloco a minha agulha e puxo direto aqui pra frente. E vou fazendo isso em cada um desses pontos que a gente fez de borda. Até completar a volta e chegar aqui outra vez. Ó, viu como ele vai encolhendo? Aí você só dá uma esticadinha que ele já fica. Quando fizer a volta toda, até chegar aqui no último pontinho, pode cortar o fio, não precisa deixar muita sobra. Eu vou puxar todo ele pra cá. E agora olha como a peça tá encolhida. Eu vou arrumar ela só esticando. Pronto, assim ela já tá no formato que deveria. E vou simular um último pontinho aqui para passar esse fio lá para trás, colocando a minha agulha no próximo ponto, depois que eu passei aqui, pegando os 2 fios, passo o meu fio lá para trás, depois coloco a minha agulha ali no meio de onde o fio tá saindo para fazer ele voltar para cá. Laço ele e levo lá para trás. E essa pontinha aqui é só esconder e arrematar. A gente precisa de 2 peças dessa. Então, quando terminar, repete o processo para a gente ter 2 plaquinhas dessa igual. A gente vai montar elas espelhadas assim. E aí mais uma pecinha no meio e embaixo. E a alça em cima. Agora para fazer as laterais e a parte de baixo, eu vou começar outra vez com um nó corrediço. E aqui, como a lateral é estreitinha, a gente vai colocar só 4 correntes. Lembra de fazer bem solta esse início, senão sua peça vai ficar retorcida. Deixa eu mostrar aqui no exemplo, vocês vão entender. Olha só, como aqui tá bem mais justo e daí vai abrindo. É por isso que precisa ser a primeira carreira bem soltinha.
Então, aqui são 3 correntes, aliás, 4 correntes, e a gente vai trabalhar 3 delas. 4. Do mesmo jeitinho que a gente fez as placas iniciais. Atrás da corrente vai pular o primeiro e no segundo vai colocar a agulha. Laça o fio, traz ele para cima, tira a agulha, passa no sentido oposto. Laça o fio para cá. E fecha o ponto. É a mesma coisa, a única diferença é a quantidade de pontos. Aqui vai ser super rapidinho porque a gente vai ficar fazendo o trabalho em só 3 pontos. E tem que fazer por 20 carreiras, igual a gente fez lá nas primeiras bases, senão na hora de costurar a bolsa não vai encaixar. Tem que ser a mesma quantidade de carreira para os dois. Para voltar também é a mesma coisa, uma corrente e continua fazendo o trabalho no sentido de retorno, com o mesmo ponto. O acabamento a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Mas eu volto para mostrar para vocês. Ao fim das 20 carreiras, a gente vai fazer o mesmo acabamento. Então, eu vou colocar a agulha aqui e fazer pontos baixos ao redor de toda a peça. Depois dos pontos baixos, a gente vai fazer pontos baixíssimos. Em cada quina, em vez de fazer só um ponto, a gente faz 3. Terminando a moldura toda de pontos baixos, a gente vai iniciar o acabamento em pontos baixíssimos, também igual a gente já fez na outra peça. E aqui tá acabando o meu primeiro novelo. Vou pegar o próximo e continuar finalizando. Volto para mostrar pronto. Então vai ficar assim. E da mesma forma que a primeira peça, a gente também vai precisar de 2. Então replica aí o projeto para ter 2 peças de lateral. E a gente vai montar a bolsa dessa forma, com as laterais aqui. Então, vamos ver. Vai ficar mais ou menos assim. Agora falta fazer a base dela. E a base eu vou fazer igual eu fiz a lateral, com a mesma largura, então 4 pontos de corrente de base e trabalha 3 pontos, depois faz todo o acabamento, né? Vamos ver só quantas carreiras que a gente vai precisar subir para dar a largura da base da peça. Então eu vou fazer isso, volto com a peça pronta para contar para vocês qual foi o total de carreiras que eu subi no trabalho para a base da bolsa. A base ficou assim, eu fiz um total de 12 carreiras e aí mais o acabamento em pontos baixos e depois em pontos baixíssimos. E agora a gente precisa costurar todas as peças. Eu não vou ensinar vocês a costurar porque
Eu não sou uma boa costureira. Eu costuro porque preciso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou virar as minhas peças do avesso. Então, vou colocar aqui uma base e uma lateral, tá vendo? E deixa eu fazer com uma agulha para vocês verem. Eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou unir lá embaixo. Não tá pegando na câmera, deixa eu pegar aqui em cima. Vou unir o primeiro pontinho com o primeiro pontinho, pegando a parte da haste de trás só, tá vendo? Aí lá na frente não vai ficar aparecendo nada, ele fica escondido. Eu vou estar pegando essa lateralzinha aqui, ó, que tá atrás. Na frente vai ficar só a correntinha. Eu costurei aqui uma lateral e como eu achei que ficou bem bom, ó, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz com essa outra lateral aqui. Bom, eu encaixei o máximo que eu pude as duas peças e virei ela assim, ó, os dois lados do trabalho pra fora. Ficou verso com verso. E aí, daquele jeito que eu expliquei pra vocês no início, eu fui costurando, pegando só esses pontinhos aqui de dentro, alinhando um pontinho com o outro. Daqui pra cá, opa, e passei tudo direto. Peraí. Aí no segundo ponto aqui e no segundo ponto aqui. E assim por diante, a lateral toda. Vou repetir esse processo até tá a bolsa toda montada. Com o fundo também eu vou colocar da mesma forma. Como a gente fez a mesma quantidade de pontos, vai encaixar tudo certinho. E ficou assim a nossa bag, com o ponto ratã, o fio papir simulando um efeito de ráfia, né, das grifes. Você pode fazer esse padrão com outros fios, vai ficar bom também, é igual, o mesmo esquema. Mas aqui a ideia era simular de fato a ráfia, porque fora todas as grifes no crochê elas só utilizam ráfia para confecção. E parece palha mesmo, né? Fica lindo, super leve. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem, lembrem de marcar a gente. E até a próxima!